Olá pessoal, aqui quem fala é João Vinícius, coach financeiro, e esse vídeo é um material complementar ao capítulo 9, Investindo em Fundos Multimercados, do e-book Laboratório de Investimentos. Se você ainda não tem a sua cópia digital desse e-book, o link está aqui na descrição para você fazer o download gratuitamente. Nesse vídeo vou apresentar dois sites que possuem ferramentas de comparação de fundos. Quando a gente vai analisar, avaliar um fundo de investimento, seja ele um fundo de ações, ou um fundo multimercados, ou um fundo de renda fixa, para descobrir, para julgar se é um bom investimento ou não, a gente tem duas abordagens qualitativas e abordagens quantitativas. As abordagens qualitativas levam em conta a experiência da equipe de gestão, por onde aquele gestor passou, a filosofia de investimento que ele segue, e quando a gente olha variáveis qualitativas, é tudo que o fundo performou até agora, quanto o fundo entregou de resultado para os seus cotistas e como ele vem trabalhando esse dinheiro que foi disponibilizado para ele gerir, tocar ali os investimentos, que é o patrimônio líquido do fundo. Então, os sites abordados aqui vão ser o Mais Retorno, e o link eu vou deixar aí na descrição do vídeo, já com um atalho para comparação de fundos, e o site Velhos, que também tem um comparador de fundos muito bom. Então, começando aqui pelo comparador de fundos do Mais Retorno, aqui na lupinha você coloca o nome do fundo. A gente vai pegar aqui como exemplo um dos mais renomados fundos multimercados do Brasil, que é o Capitalo Zeta, da gestora Capitalo. Vamos pegar aqui o Zeta FICFIN. E aí ele traz a página inicial do fundo, todos os dados aqui de aderência à legislação, rentabilidade dos últimos 12 meses, o patrimônio líquido dele de 1,7 bi, a volatilidade, o índice Sharpe e o número de cotistas. Esse fundo ele é difícil de estar disponibilizado, ele é restrito a investidores institucionais, e uma variável dele mais facilmente encontrada e acessível é o Capitalo Capa, que tem metade da volatilidade. Então, se a volatilidade do Zeta foi 10,26 nos últimos 12 meses, a do Capa deve estar ali por volta de 5%. O índice Sharpe de 1,73, muito bom. E aqui ele traz um gráfico comparando o Capitalo Zeta com o CDI. O CDI é a curva azul, o Zeta é a linha verde, e veja que ela vem aí desde setembro de 2009, e ele vem trazendo um retorno nesse período de mais de 2 vezes do CDI. E nesse cenário, o CDI já teve vários patamares, Ele já foi a 14%, já foi a 2%, e o fundo sempre conseguindo entregar aí, bons resultados, E aqui tem o discricionário da performance, quanto o fundo rendeu mês a mês, e o seu comparativo em percentuais do CDI. Continuando rolando para baixo, tem alguns outros dados mais discriminados, como rentabilidade, volatilidade, índice Sharp, em várias janelas de observação, consistência e composição da carteira. E aqui embaixo a variação de cotistas, o drawdown, que é quanto movimentos bruscos do fundo, veja aqui 2020, eu imagino que vocês consigam perceber o motivo desse drawdown tão forte, e uma recuperação rápida também. E assim como volatilidade e evolução do patrimônio, ele puxa alguns fundos semelhantes. Mas como o nome da ferramenta diz, é um comparador de fundos, então a gente vem aqui em comparar fundo, e um fundo também lendário dos multimercados é o SPX Raptor. Então, localizando aqui, veja que ele puxa vários nomes, e nos buscadores de fundo a gente tem esse desafio, porque o fundo, a gestora, ela tem um fundo com determinada estratégia, e a partir do momento que esse fundo vai para as distribuidoras, muitas criam fundos espelho para a distribuição desses fundos, e acaba dando uma certa confusão dos nomes, No caso do SPX Raptor, a gente vai buscar aqui pelo Master, que imagino que seja o fundo Master. Se para uma pesquisa mais aprofundada, você pode procurar pelo CNPJ do fundo, e aí não tem erro. E é o que muitas casas de análise fazem, quando elas indicam o fundo de investimento que passou pelos critérios de avaliação deles, eles indicam o fundo com o respectivo CNPJ. E aqui veja que o gráfico ele já vem com os dois, o Capitalo Zeta em vermelho e o SPX Raptor em um azul petróleo.
uma cor diferente do azul escuro, que é o CDI, e eles vêm de dezembro de 2010. Né? Veja que o gráfico anterior, o capital do Zeta começava em setembro de 2010, agora o ponto inicial é ajustado em função do SPX Raptor, que teve um desempenho superior. Né? Nessa janela de observação, enquanto o capital Zeta rendeu um pouco mais de 200% do CDI, o SPX Raptor rendeu mais que 4 vezes mais. O SPX Raptor também restrito a investidores profissionais. E aí, os mesmos quadros que eram mostrados para o capital Zeta, agora são mostrados para o Zeta e para o SPX Raptor. E aí, inclusive, o Mais Retorno coloca aqui um troféuzinho, né, para quem tem o desempenho melhor. E assim vão repetindo os mesmos quadros, mas agora com comparativos. Né? Basicamente, é o tipo de análise que a gente faz ao consultar um comparador de fundos. Né? Utilizando aqui também o Verius, mudando um pouco o exemplo, vamos buscar agora fundos de ações. Vamos pegar aqui o Brasil Capital 30. E ele já puxa o fundo Master. Veja que aqui o automático dele é comparar com o CDI. Como eu estou falando de um fundo de ações, é só vir aqui e comparar com o Ibovespa. O Mais Retorno também teria essa possibilidade, inclusive com uma abrangência maior, né? Comparar com o Ibovespa, com o IPCA, com a poupança e até configurar outros indicadores. Voltando aqui para o comparador de fundo do Verius, veja que ele inicia a comparação em 2012. Esse fundo, o Brasil Capital, a gestora começou em 2008, então não sei, talvez tenha um outro fundo Master, porque ele puxa essa diferença, mas enfim. O buscador pegou os dados a partir de 2008 e veja que nessa janela de observação, até a última data, o fundo está aí com mais de 3 vezes do rendimento do índice Bovespa. E aí, para explorar mais dados, a gente tem que clicar aqui no nome do fundo, e aí ele segue basicamente as mesmas informações lá do comparador do Mais Retorno. Os dados gerais e cadastros do fundo aí junto à CVM e Ambima, a rentabilidade, o histórico do patrimônio, cotistas, a marca d'água, que é importante em relação ao pagamento da taxa de performance, a volatilidade, aqui também fica muito destacado o pico de 2020, muito maior do que em 2017, lá o evento do Joesley Batista, com o áudio do Michel Temer, e em 2018 greves caminhoneiros. De longe, a volatilidade de 2020 foi maior. A dispersão de rentabilidade, excesso de retorno. Veja que tem alguns quadros diferentes. Né? Aqui a rentabilidade mês a mês, né? em dados discretos, e em relação ao CDI. Então, as duas ferramentas elas são boas e são complementares. Né? Veja que não necessariamente tudo que tem em uma tem na outra. E se você pretende pesquisar um fundo de investimento, eu recomendo que utilize as duas. Existem outras ferramentas no mercado, mas eu acho que as duas elas se destacam e são suficientes. Caso queira comparar ele com algum fundo, né? Cliquei aqui em comparar. Vamos comparar com o Bogari Velho, que é outro fundo muito bem recomendado. Né? E aí veja que o Bogari é o em vermelho, que está aqui com a rentabilidade superior, e o Brasil Capital em azul, ambos uma larga vantagem sobre o Ibovespa, com o Bogari com a maior rentabilidade nessa janela, começando aqui em 2018. Eu posso não ter pego o Bogari original, né? Eu peguei Bogari Velho Master 2, então essa busca ela precisaria ser refinada, provavelmente a janela de observação seria maior e o resultado poderia ser diferente. Né? Então, ao buscar fundos também é muito importante você ter a confirmação de que você apontou para o comparador de fundos o fundo que você realmente quer buscar, daquela gestora, aquela estratégia, e o fundo espelho que vai estar disponível para você na sua corretora, ou a estratégia geral que está sendo distribuída sem nenhum espelho. Ok, pessoal? Espero ter ajudado com o vídeo. Obrigado e até a próxima.